Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será sobre política internacional, política brasileira e também sobre saúde, porque temos um convidado super especial aqui nos estúdios da BMC, o Cláudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e também do Conselho do Hospital Albert Einstein. Presidente, muito boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olha, sou eu que agradeço, é um privilégio poder estar aqui com vocês. Obrigado por estar conosco. Presidente, muitas coisas para conversar, muitos assuntos que eu queria lhe perguntar, mas antes de tudo, a pergunta clássica para os nossos convidados. Quem que é Cláudio Lottenberg em um minuto? Cláudio Lottenberg é um médico nascido na cidade de São Paulo, educado no Brasil, formado pela Escola Paulista de Medicina, com mestrado e doutorado em medicina e focado em oftalmologia. Vivo intensamente a minha oftalmologista. Sou pai do Fábio e do Gustavo, dois jovens já com quase 17 anos, de quem eu tenho muito orgulho, casado com Ida Stanfater, que é uma pessoa também muito ativa no contexto da vida social. Ela dirige uma ONG na área de hemato-oncologia e hoje muito envolvida com as questões de Israel. Tenho muito prazer de trabalhar não só e atendendo e fazendo pelas pessoas na minha atividade profissional, mas de servir a minha comunidade. Já fui secretário da Saúde de São Paulo, participei de uma série de conselhos de saúde, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Tive uma série de iniciativas e, particularmente, o meu orgulho é ter feito muita coisa pelo Hospital Israelita Albert Einstein, ter patrocinado o seu crescimento em uma série de frentes, ter colaborado para a criação de uma faculdade de medicina que tem um papel realmente muito importante para a formação de capital humano e muito orgulhoso de ser brasileiro, judeu e sionista. Presidente, o senhor já colocou na mesa vários assuntos dos quais vamos conversar, né? Então, iniciando justamente sobre a sua fala, né? O senhor brasileiro, judeu e sionista. Desde os ataques do dia 7 de outubro, perpetrados pelo grupo terrorista Hamas contra Israel, vimos no mundo um fenômeno que esperamos nunca mais ver, ou seja, uma volta de um antissemitismo evidente, não mais latente, como infelizmente a gente sabia acontecia, mas um antissemitismo que não tem medo, não tem vergonha de aparecer, inclusive em âmbitos acadêmicos, como em faculdades, nos próprios Estados Unidos, né? Como que o senhor, como presidente da CONIB, como a comunidade judaica aqui no Brasil está vivendo esse momento e vocês estão percebendo um novo perigo para a comunidade judaica brasileira e no mundo inteiro? Veja, fosse algo restrito à comunidade judaica, já seria grave. Mas eu vejo isso como algo muito mais sério e muito mais amplo. Mesmo porque tudo aquilo que começa com uma minoria, em geral, não se restringe a essa minoria. Nós ontem comemorávamos o dia em homenagem às vítimas do Holocausto, e o Holocausto não matou somente judeus. Ele acometeu uma série de minorias, né? Desde pessoas com deficiência, ciganos, pessoas que têm uma vida dentro do espectro minoritário, que foram, na verdade, até por pensamentos eventualmente diferentes daquela maioria que advinha do movimento nazista. Então, vejo com muita apreensão. Acho que esse assunto é um assunto que estava latente, né? Aproveitou-se uma brecha, aliás, os intelectuais de esquerda, principalmente, eles gostam de sair pela tangente, né? Eles dizem que não são antissemitas, eles são antisionistas. O antissemitismo já teve uma caracterização de natureza religiosa durante o período da Inquisição. Posteriormente, uma visão racial, muito embora ser judeu não seja uma raça, mas o contexto da relação social implica numa visão de raça, e o caso Evanger é um caso importante no Brasil, e, portanto, foi aí um outro momento do antissemitismo, digamos assim, de natureza racial. E agora, ser antissemita é ser contra Israel. E uma coisa é nós talvez termos algumas discordâncias em relação ao governo de Israel, à postura até mesmo do Estado de Israel.
Outra coisa é uma pregação de um sentimento antissemita, e nós vemos isso acontecendo. Nós temos números que cada vez que alguém dá legitimidade a um tipo de comportamento antissemita, isso aumenta. No Brasil, para você ter uma ideia, de um ano em comparação ao outro, períodos iguais, mais de 1000%, fenômeno que acontece logo após esse ataque de uma organização terrorista que é o Hamas junto ao Estado, que tem legitimamente o direito de se defender. Me preocupa muito o discurso de ódio. Pois é, presidente, para terminar esse assunto, porque também vários ganchos para outras perguntas, mas aqui na América Latina temos comunidades judaicas importantes, no Brasil e na Argentina especialmente, e a comunidade argentina já foi vítima de 2 ataques terroristas nos anos 90 contra a AMIA, né, a Associação de Mútua Assistência Israelita de Buenos Aires, e contra o Consulado de Israel de Buenos Aires, que fizeram dezenas, aliás, centenas de vítimas. Considerando esse clima de ataques verbais contra as comunidades judaicas mundo afora, e considerando também vamos dizer assim, a pouca capilaridade do serviço de segurança em alguns países, como por exemplo o Brasil, onde temos sérios problemas de segurança pública, por exemplo, o senhor não acha que existe um risco que isso possa voltar a acontecer, possivelmente também patrocinado ou incentivado por governos de outros países como o Irã, como foi o caso na Argentina? É evidente que essa chance existe, né? E ela tão maior será quanto mais apoio houver por parte dos países em não reprimir isso. Então, os países têm a obrigação. Eu sou um brasileiro, eu quero proteção do Estado brasileiro. Aliás, como todos os judeus que aqui residem, como qualquer e toda minoria. Então, isso é uma condição que tem que estar independente. Por isso que eu acho que uma coisa é uma postura em relação a uma política externa, um posicionamento de um Itamaraty ou dos diferentes órgãos de representatividade dos diferentes países. Outra coisa é a proteção dos cidadãos. Então, esse risco ele existe. Nós sabemos, por exemplo, que no Chile existe uma comunidade palestina de muita representatividade, são mais de 500 mil palestinos que ali vivem. Então, o embate, o debate não pode ultrapassar determinados tipos de limites. Então, nós aqui no Brasil temos sido implacáveis em relação a isso. Qualquer movimentação, qualquer tipo de manifestação, comportamento antissemita, nós agimos na mecânica da lei que nos protege quanto brasileiros, e eu acho que isso aqui tem que ser feito em todas as partes. Agora, essa importação, ela acontece principalmente, no caso do Brasil. Quando o Brasil se aproxima muito do Irã e legitima e tem determinados movimentos, e as lideranças políticas brasileiras que têm posição dentro da estrutura de Estado, ou seja, governo atualmente, não se posicionam no sentido de reprimir verbalmente e fazer com que isso seja, na verdade, transformado em ações objetivas, isso vai dar espaço realmente para que algo seja importado para o Brasil. Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Pois é, presidente, justamente isso, porque não estamos falando apenas de manifestações de desocupados, assim, de extremistas no meio da Paulista, fazendo hinos marchinhas pró-Hamas, o que seria deplorável e condenável. Mas estamos falando de manifestações de membros do governo brasileiro, de personagens ligados ao governo, por exemplo, mais recentemente José Genuíno, que pregou até um boicote contra atividades econômicas de judeus, além do Estado de Israel, mas como política externa, mas também, por exemplo, havia personagens que faziam parte da Secretaria de Assuntos Estratégicos dos governos do PT, não só do atual, mas do passado, como o caso do Marcos Tenório, lá em Brasília, que tiveram comportamentos completamente abjetos, né, até negando uma violência contra uma menina lá em Israel. Ou seja, há antissemitas declarados, não tem vergonha de falar isso, dentro do partido atualmente na presidência da República e dentro do governo. Como a comunidade hebraica brasileira, como a comunidade judaica vê isso ou considera como uma ameaça ou algo que deveria simplesmente ser contrastado politicamente? Veja, é uma ameaça que tem que ser respondido politicamente e juridicamente. A manifestação desse cidadão aí que foi presidente do PT, que hoje não tem a posição na estrutura de Estado ou de governo, é uma manifestação tipicamente antissemita, no meu entendimento. Assim aconteceu na época da Alemanha nazista, quer dizer, nós estamos esperando o quê? Uma nova Noite dos Cristais para se materializar com uma ação de violência? Quer dizer, precedendo a Noite dos Cristais, houveram manifestações com o mesmo teor. Então ele deverá responder por isso. O que nós lamentamos é que, por se tratar de alguém que tem um passado dentro do partido que dá sustentação ao atual presidente,
que houvesse por parte dele, presidente, ou daqueles que fazem parte do seu governo, uma manifestação que pudesse repudiar esse tipo de participação de alguém que já teve um papel relevante no cenário político brasileiro. E não houve essa manifestação? Isso não aconteceu, pelo contrário, quer dizer, nós temos assistido aí até movimentos de pessoas que acham que a comunidade judaica está perseguindo, né, esse cidadão. E não estamos perseguindo absolutamente ninguém, nós estamos realmente agindo dentro do que é previsto em lei e, aliás, contestando que a liberdade de expressão também tem os seus limites. Claro, Nós não vamos deixar passar isso em branco, porque, aliás, acho que não é a comunidade judaica que espera isso de nós. Acho que é o mundo livre. É um mundo que tem um vínculo com a sociedade democrática. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar aplaudindo como se quiséssemos estar vinculados ao eixo do mal? Quer dizer, qual é a política externa que nós queremos? A ligação com o Irã, nós queremos uma proximidade com a Coreia do Norte, nós queremos uma proximidade com Cuba, ou talvez com a Venezuela, que é interessante, né? Nós vemos aí o interesse do Brasil com uma série de frentes e prioritariamente nos últimos 90 dias com críticas muito fortes em relação a Israel. Por que não se critica, por exemplo, a Rússia? Por que não se critica aquilo que a Venezuela está fazendo? Olha, querendo invadir a Guiana. Veja agora, quer dizer, com impedimento por parte de uma candidatura de oposição em relação ao Maduro gozado. O Brasil tem interesse em todas essas frentes. Mas o objeto de escolha, a eleição para manifestação, são questões relacionadas a Israel e agora a judeus. Então eu tenho e vejo com preocupação e acho que essa preocupação não deve ser minha só ou da comunidade judaica, deve ser de todas as pessoas que têm um compromisso, sim, com o mundo democrático. É exatamente esse o ponto também, né? Agora, o senhor falou que o José Genuíno não faz parte justamente do governo e não tem cargos oficiais, mesmo sendo uma figura importante dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas o governo brasileiro apoiou a resolução, aliás, o pedido da África do Sul frente à Corte Internacional de Justiça para que Israel fosse condenado por genocídio, ou melhor, que fosse pedido a interrupção da operação militar em Gaza e que Israel fosse condenado por estar violando a Convenção contra o genocídio. A Corte se expressou, de fato, uma sentença salomônica, se posso usar esse termo, não pedindo interrupção das atividades bélicas, mas ao mesmo tempo salientando que Israel deve atuar para evitar que se criem as condições de um genocídio. Mas o mundo livre considerou esse pedido como sem nenhuma base jurídica, enquanto a China, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte e o Brasil apoiaram a África do Sul. O senhor não acha que o Brasil, com uma posição como essa e como outras na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Segurança, está se afastando do Ocidente e o caso de Israel é apenas um dos exemplos do que estamos vendo de uma, vamos dizer assim, de uma progressiva chegada do Brasil com países não democráticos? Eu acho que isso que você acaba de narrar é evidente, né? Isso, de fato, mostra uma tendência de uma associação com o mundo, que eu, como brasileiro e como alguém que acredita no diálogo, que defende a democracia, que defende o ideário da liberdade, a mim não agrada esta agenda. E acho também que não tem agradado a maior parte dos brasileiros, nós sabemos disso. Mas, enfim, é a posição do atual governo e ele deverá, no momento próprio, responder sobre isso. E, em geral, essas respostas acontecem nos calendários políticos. Nas urnas. Nas urnas. Acho que existe um equívoco. Não é a primeira vez que a gente vê isso no contexto da história do Brasil e, particularmente, eu acho que não só no Brasil. Em relação a alguém que não ocupa um cargo de governo, a gente sabe que existem pessoas que são pessoas que sempre terão um papel importante como formadores de opinião, até por uma história, né? Eu acho que o José Genuíno, ele mancha a história dele, né? Por quê? Porque ele mostra aqui uma visão preconceituosa, de novo, no meu entendimento, vinculada a uma postura antissemita e que não condiz, inclusive, com o próprio ideário do Partido dos Trabalhadores, né, pela sua origem, a não ser que esteja existindo aqui uma mudança na maneira genética, né? Como o Partido dos Trabalhadores quer se expressar, mas se assemelha a um partido que tem um compromisso com regimes ditatoriais. Está aí a sua associação com países que, acredito, a grande maioria da sociedade brasileira não tem o menor tipo de simpatia em relação aos regimes autocráticos e ditatoriais. Pois é, presidente, mas é justamente também é interessante esse ponto.
A gente viu historicamente o antissemitismo sendo algo atrelado à direita, especialmente à extrema-direita. O antissemitismo era um fenômeno ligado ao partido nazista e não só por aí. Por exemplo, na Rússia czarista, ou autocracias orientais acabavam tendo um comportamento antissemita, os pogroms, pogrom é a palavra russa. Enquanto a esquerda, tendencialmente, sendo mais positivista, não colocando a religião como um fator relevante na vida pública, acabava, pelo menos na esquerda tradicional, não tendo ligações com esse tipo de doutrinas e ideologias nefastas. E agora, o senhor não acha que estamos vendo uma mudança nesse aspecto? Ou seja, o antissemitismo moderno não está vindo da esquerda, especialmente da esquerda mais radical, por uma questão ideológica, ou seja, Israel é considerado como país ocidental, aliado dos Estados Unidos, e por isso tem que ser contra Israel, ideologicamente falando, e também contra os judeus? Olha, o antissemitismo não tem nada a ver com direita ou com esquerda. Para mim, o antissemitismo é muito claro, ele existe independentemente das linhas de ideologia. Mas, na verdade, o que acontece? Nós temos que, nesse momento, também levar em consideração que o governo de Israel é um governo de direita. E, logicamente, que nesse momento, as linhas de esquerda querem se manifestar contra esta linha de governo. Agora, o governo de Israel, ele é temporário. Israel é um Estado definitivo, que não vai desaparecer. Quer dizer, imaginar que vão varrer Palestina livre, isso não vai acontecer, né? Mesmo então, que muitos países vizinhos tenham tentado 4 vezes, pelo menos. Vão tentar, desde 1948, quer dizer, existe uma retórica que quer se alimentar que Israel não quer fazer a paz. Não é verdade. 1948 previa 2 estados. De lá para cá, podemos falar dos acordos de Oslo, podemos falar do momento da guerra do Yom Kippur, podemos falar que Israel desocupou Gaza, que existe uma distorção total em relação à questão histórica. Por que chama-se Cisjordânia? Por quê? Porque quando decidiram que seria uma área para os palestinos, a Jordânia ocupou esse espaço. A região de Gaza foi ocupada pelo Egito. Quando o Egito saiu, o Egito não quis ficar lá. Então Israel temporariamente cuidou e entregou ainda em 2004, 2005 para os palestinos. Os palestinos entregaram a região de Gaza para o Hamas, que é uma organização terrorista, né? Você acredita que até agora só 20% dos túneis que foram escavados pelo Hamas foram descobertos? Tem 80% que não se sabe o que aconteceu lá dentro. Quer dizer, são opções políticas, então existe uma distorção. Agora, a esquerda, que tem uma tendência, eu acho que de uma preocupação de natureza social, abraça essa causa muito por conta de uma oposição em relação ao Bibi e uma visão, talvez distorcida, de um contexto histórico que eles preferem ignorar. Você fez um comentário a respeito daquilo que foi colocado em raia. Não há problema nenhum de Israel ser investigado ou qualquer cenário ser investigado. Veja, o Brasil diz que patrocinava aquilo que a África do Sul estava fazendo. Acho que partiu, por aquilo que a gente ouvia, de uma visão já pré-concebida do que ali foi decidido. E o que foi decidido ali? Foi decidido que Israel deve procurar evitar que aconteça um genocídio. Se deve evitar é porque não está acontecendo. Há ali uma recomendação muito clara pela libertação dos reféns. E, novamente, um terceiro ponto muito importante, que Israel tem e deve continuar se defendendo. Eu estaria esperando agora ver qual vai ser a manifestação do governo brasileiro. Foi feito o que o Brasil sugeriu? Quer dizer, temos o resultado? Será que o Brasil não deve se manifestar agora para que aquilo lá seja cumprido? Ou seja, queria ver o nosso presidente, o nosso chanceler, os representantes que falam nos diferentes pontos, que eles ficassem solicitando, frente à imprensa internacional e nos fóruns adequados, que fossem libertados os reféns. Porque os reféns, o nosso governo esqueceu que estão lá. Há uma pobreza muito grande nessa manifestação. Pois é, inclusive há crianças de menos de 1 ano que são ainda reféns do Hamas e que não se fala, com certeza não se fala suficientemente deles na imprensa, mas vamos chegar lá também. Só para terminar esse assunto, presidente, o governo brasileiro também teve uma certa dificuldade em usar a palavra Hamas e terrorista na mesma frase, né? E em vários comunicados sequer o Hamas foi citado, né? Ou seja, como se o ataque tivesse tido uma origem meio etérea. E vários membros do governo, aí sim com cargos oficiais, como por exemplo o representante especial para a política externa do presidente da República, o Celso Amorim, chegaram a salientar que o Hamas poderia se tornar um grupo político legítimo, assim como ele fez um exemplo, uma comparação, a IRA na Irlanda do Norte, né, o Exército de Liberação Irlandês, depois da guerra contra o Reino Unido. O que o senhor acha dessa comparação e esse raciocínio do que o Hamas um dia possa se tornar um ator político que possa negociar com Israel? E faz sentido, na sua opinião, essa associação ou só demonstra
vamos dizer assim, o equívoco intelectual do governo brasileiro? Interessante, né? Porque um grupo invade um país, mata deliberadamente 1.200 pessoas, cruzando com quem cruzasse e matava. Isso é um genocídio, porque havia uma intenção. Esse grupo, portanto, tem aí no seu estatuto, de maneira muito clara, que ele quer destruir o Estado de Israel e matar todos os judeus que ali estão e que estão fora. E o Brasil quer relativizar e citar comparações de coisas que eventualmente deveriam ou poderiam estar acontecendo. Eu acho uma falta de foco, uma falta de objetividade para um governo que se diz tão pragmático, né? Acho absolutamente sem razão esse tipo de comparação. Pode muita coisa acontecer, é verdade, mas o que importa é o que está acontecendo agora. Para um país que sempre teve uma postura em termos de política externa, de manter uma certa neutralidade, querendo inclusive participar de um cenário de negociação e de mediação, quer dizer, fica imaginando que o Hamas objetivamente é uma organização terrorista. A ONU não define nessas horas para o Brasil, convém à ONU, quer dizer, o Brasil critica a ONU sistematicamente, a composição do Conselho de Segurança, critica que existe lá uma hegemonia, um domínio, principalmente exercido pelos Estados Unidos, mas também por outros países e que deveria ser redesenhado, mas nesse momento a ONU passa a ser uma referência. Nessa mesma ONU que está desmoralizada, acabou de sair uma agência, que é a Agência para Refugiados, envolvida em altos graus de corrupção. Então é lamentável assistir que o Brasil dê e patrocine uma leitura tão equivocada daquilo que é distante da realidade. Muito triste. Pois é, só telegráfico também, porque eu queria pegar esse gancho que o senhor falou da agência da ONU sobre os refugiados palestinos, porque, de fato, Yasser Arafat, também o líder da OLP, ele foi um terrorista, ele atuou diretamente em ataques terroristas, dirotando aviões, matando pessoas. Ele também patrocinou ataques contra a comunidade judaica, contra kibbutz também, a partir de 64, quando foi fundada a OLP. E mesmo assim, ele foi um responsável do caos na Jordânia, foi para o Líbano, foi um dos responsáveis da guerra civil no Líbano também. E mesmo assim, em 94, Yasser Arafat negociou com, então, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin para os acordos de Oslo. Então, de novo, só para a gente terminar esse assunto, o senhor não acha que existe uma evolução possível do Hamas ou o fato de Arafat ser um socialista, ser um palestino militante, mas laico, vamos dizer assim, secularizado, é muito diferente do Hamas, que é um grupo terrorista islâmico, radical, onde não há mais, sendo a religião no meio, não há conversa? Veja, acho que primeiro que a gente tem que entender que diplomacia é sentar de fato com pessoas que não pensam igual a nós. Então, em algum momento, deveria se sentar. Agora, aqui a questão não é uma guerra do Hamas só com Israel, é um choque de civilizações. Eu acho que essa visão de um islamismo radical, né, alimentado por uma visão xiita, né, isso dificulta muito. Quer dizer, eu acho que Israel até tentaria construir um cenário de diálogo. A questão é, com um grupo que aceita dialogar com Israel ou quer varrer Israel do mapa? Eu não acho que a pauta de construção do Hamas seja do entendimento da paz, senão a destruição do Estado de Israel. Mas, em tese, seria necessário. E, presidente, voltando à comunidade hebraica brasileira, depois dos ataques do dia 7 de outubro, a gente viu, claro, uma união muito forte da comunidade, porque se sentiu também atingida. Vários jovens brasileiros com dupla cidadania que estavam servindo no exército israelense voltaram para Israel para lutar. Outros se voluntariaram. A embaixada israelense recebeu dezenas de e-mails de brasileiros que também queriam ajudar. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu também um debate dentro da comunidade hebraica brasileira entre várias posições, algumas muito críticas ao governo Netanyahu e outras menos. Então, a gente viu, por exemplo, na PUC do Rio, até discussões entre um professor da PUC Rio e alunos, todos da comunidade hebraica. A comunidade hebraica brasileira, na sua opinião, é unida, é compacta ou também está debatendo como que Israel deveria sair dessa crise e o que Israel deverá ser no futuro? Veja, a comunidade judaica ela é muito crítica, né? E basta uma vez ir a Israel para saber disso e conviver, né? Nós temos judeus de várias linhas, né? E claro que nós temos judeus que estão críticos ao governo de Israel e tem judeus, às vezes, muito críticos, né? Agora, eu posso salientar e afirmar que mesmo em Israel, onde o Bibi Netanyahu hoje não tem apoio, ele só ainda não saiu porque não acabou a guerra, mas ele vai sair, não tem menor suporte dentro do parlamento, né? Mas mesmo em Israel, neste momento, existe um discurso uníssono
no sentido de que é muito difícil sentar e fazer a paz com o Hamas. Então, eu não acho que a comunidade judaica do Brasil é diferente. Ela tem pontos críticos, mas ela está muito unida, no sentido da identidade com o Estado de Israel e um apoio ao direito legítimo da autodefesa contra uma organização terrorista que é o Hamas. E só para terminar também essa questão, também ligando à segurança da comunidade hebraica brasileira. Quando eu morei em Israel, muitos meus colegas de faculdade eram jovens franceses, especialmente, mas europeus em geral, que faziam aliyá. Eles saíam dos seus países e emigravam para Israel, da França especialmente, era um número impressionante, por causa de episódios de antissemitismo, destruição de cemitérios hebraicos, agressões na rua, destruição também, devastação de lojas da comunidade judaicas francesas, mas em geral um clima muito pesado na França. No Brasil temos o mesmo fenômeno ou o Brasil não é um país onde ser judeu hoje é motivo de estar preocupado com a própria incolumidade? Veja, você está citando um exemplo na França que tem todo um processo de islamização. Quer dizer, a presença muçulmana na Europa é muito grande, particularmente na França. E esses grupos, de certa forma, criam um ambiente muito hostil para os judeus franceses. Tem cidades lá perto de Ercillier, onde você conhece muito bem, onde você tem verdadeiras comunidades de judeus franceses que migraram para lá. No Brasil isso ainda não acontece e espero que também não venha a acontecer. Nós, brasileiros judeus, temos muito orgulho de sermos brasileiros, temos muito orgulho de trabalhar por esse país, produzir, sermos úteis, trazer riqueza e servir esse país. E não pretendemos mudar do Brasil em hipótese alguma. E vamos exercer esse direito legitimamente, dentro de uma postura democrática e, lógico, e participando de um diálogo e contestando, inclusive, movimentos eventuais da diplomacia brasileira com os quais nós não concordamos, com uma certeza, que essa discordância não é só da comunidade judaica. Eu passo o dia a dia, converso, e as pessoas do bem, as pessoas que enxergam o mundo democrático, podem até ter críticas pontuais em relação a Israel, mas nesse processo de luta contra o terrorismo, eu posso garantir que existe praticamente uma unanimidade. Todos nós estamos com Israel, porque Israel, de fato, é o grande fator de balanço democrático do Oriente Médio. E pois é, o relacionamento da comunidade brasileira, a comunidade hebraica brasileira com a comunidade, por exemplo, libanesa, que também é muito presente no Brasil. O Brasil é impressionante porque convivem comunidades, também uma comunidade gigantesca árabe, quase 20 milhões de pessoas, e ao mesmo tempo uma comunidade hebraica também muito relevante. Como é que é o relacionamento? A maioria dos árabes aqui são libaneses maronitas, né? Há poucos xiitas ou sunitas. Isso ajuda as comunidades xiitas que estão presentes em Foz do Iguaçu, naquela região, como é que é o relacionamento com elas? Ou de fato estar tão longe da Palestina, do Oriente Médio, de Israel, ajuda, vamos dizer assim, atendo um pouco as tensões? Veja, hoje não existe distância, esse mundo é um mundo plano de comunicação permanente, né? Na manhã de hoje, logo após o evento do Dia do Holocausto, e logicamente que as mídias noticiaram que não houve nenhum representante do governo federal, a primeira mensagem que eu recebi foi de um líder da comunidade libanesa de São Paulo, lamentando a frieza com que o assunto Holocausto é tratado pelo atual governo. Foi a primeira mensagem. Respondo com outro exemplo prático. Meu pai era um comerciante. Onde era o seu comércio? Na rua 25 de março. Durante 25 anos, a atividade dele foi no convívio diário com pessoas da comunidade libanesa, com amigos árabes que ele tinha. O dia que ele faleceu, né, eu me lembro que a preocupação, meu pai era um homem muito responsável com as suas obrigações, a pessoa que quitou as duplicatas que meu pai tinha que pagar naquele dia era um amigo dele, já falecido, Jorge Abrão Jana. Não preciso dizer que esse homem era um árabe. Então não existe isso no nosso país. É um equívoco quando o nosso governo se manifesta sem levar em consideração tudo isso, como que importando esse debate para o nosso meio. Isso é um erro, porque nós vamos criar uma situação de beligerância num país onde isso não existe. Pois é, e a questão também agora voltando, o senhor falou da ONU e da agência que foi criada para os palestinos, e há evidências de que alguns funcionários dessa agência participaram dos atentados do dia 7 de outubro. Isso não acaba fragilizando a credibilidade da organização como um todo, especialmente aos olhos da comunidade hebraica? Ou seja, os judeus, não só brasileiros, mas do mundo, olham para a ONU e perdem a confiança. Isso também, como demonstrou a própria veemência do embaixador de Israel após os ataques, ou seja, a ONU é considerada como parte do problema e não da solução? Olha, ficou claro desde o primeiro momento, né? O secretário-geral da ONU é um homem que faz pré-julgamentos e ele responsabiliza sobre coisas que não foram levantadas. Há um ataque num hospital e ele automaticamente já
culpa e responsabiliza Israel. E, na verdade, o ataque acabou acontecendo por mísseis que foram disparados pelo Hamas. Né? Ele mesmo ficou responsável de encaminhar para a região de Gaza 350 milhões de dólares em 2022 e foi incapaz de mandar 20% desse dinheiro. Quer dizer, ele também ideologicamente está contaminado. Quer dizer, eu acho que quando a gente tem que olhar, a gente não pode olhar para a ONU. Vejo que a própria comunidade europeia acabou de votar esses dias, quer dizer, apoiando integralmente o que Israel vem fazendo. Quer dizer, a ONU está fragmentada, está desmoralizada, né? Aliás, podemos até falar, as críticas que o Brasil em alguns momentos faz em relação ao Conselho de Segurança são muito pertinentes. Então, não sei o quanto que a ONU hoje ela é respeitada dentro daquilo que a ONU foi proposta na sua criação lá há praticamente 90 anos atrás. Claro, para a segurança e a paz internacional. Presidente, vamos para um rápido intervalo e já voltamos porque eu vou pegar o gancho dessa sua última resposta para voltar ao nosso papo. 2 minutinhos e já voltamos aqui no BMC Talks com Cláudio Lottenberg, presidente da CONIB e também do Conselho do Hospital Albert Einstein. Então não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o BMC Talks desta noite, o papo é sobre política internacional, política brasileira e também sobre saúde com um convidado especial, Cláudio Lottenberg, presidente da CONIB e também do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein. Presidente, terminando o nosso assunto no primeiro bloco para depois passar a falar um pouco de saúde aqui em São Paulo, do hospital e das novidades também, das perspectivas para esse setor que é muito promissor, não só para a economia de São Paulo, mas para o país como um todo. O senhor citou um exemplo do ataque, suposto ataque, né, contra o hospital na faixa de Gaza, em Gaza City, que muitos veículos de informação, inclusive no Brasil, atribuíram ao exército de Israel com centenas de mortes entre crianças. Uma notícia que se revelou falsa algumas horas após a divulgação por parte dos grandes veículos de imprensa, não só no Brasil, mas internacionais. O New York Times pediu desculpas e outros veículos fizeram o mesmo. Por que o senhor acha que a mídia, aqui no Brasil, mas em vários lugares, vários países do mundo, está cobrindo esse conflito com esse viés tão ideologizado e, por exemplo, entre outras coisas, pegando o número de vítimas do Hamas, né, ou seja, da agência de comunicação do Hamas, sem checar o outro lado? Qual o problema com o jornalismo hoje nesse conflito específico? Acho que a primeira coisa é a gente parte da fonte, né? Quer dizer, imaginar, Israel tem dificuldade para levantar certos números, né? Mas o Ministério da Saúde de Gaza e do Hamas consegue levantar esses números. A gente sabe que esses números são números falsos, que são repercutidos e utilizados até por organizações como é o caso da própria ONU, né? Então fica difícil lidar com isso, né? Segundo, eu vejo isso com uma preocupação dentro das mecânicas de comunicação. Uma das coisas que mais me causa arrepio, né, é imaginar que em algum momento a gente não tenha liberdade de imprensa. Agora, a imprensa, por outro lado, também deve trazer para si a responsabilidade da segurança dos dados que a gente está apresentando. Quer dizer, qual é a crítica em relação às mídias sociais? É que cada pessoa vira um jornalista. Né? Eu mesmo posso virar um jornalista, escrevendo, as pessoas leem aquilo que eu faço, um influencer. Né? Da imprensa não dá para aceitar isso, a não ser que ela tenha uma tendência. A esquerda ela está, infelizmente, muito influenciada por razões que não necessariamente traduzem a transparência daquilo que deve ser apresentado. Existe ideologia, existe interesse comercial, existe pressão, né, por parte de patrocinadores até, e eu lamento muito que questões como essa acabam sendo noticiadas e transmitindo um entendimento para a população equivocado. Pois é, né? Forte autocrítica por nós, jornalistas, também seria necessária. Presidente, vamos mudar de assunto e falar um pouco do seu segundo papel hoje aqui conosco, ou seja, de presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, que é um dos hospitais mais prestigiosos, né? É um orgulho para a cidade de São Paulo, é uma excelência na saúde, não apenas na cidade, mas no Brasil e diria também na América Latina. Um hospital que cresceu muito e cada vez mais, como o senhor falou no começo, se tornou também uma faculdade de medicina, está crescendo também no poder de cursos. Como que está o setor de saúde hoje em São Paulo e no Brasil? Porque a gente vê também certa migração, um certo turismo, entre aspas, um turismo de saúde vindo para São Paulo. São Paulo poderia se tornar um polo da saúde nacional e internacional? Existe essa vocação para a cidade? E o Albert Einstein está trabalhando nisso? Veja, é uma alegria para nós poder dizer que o Brasil tem centros hoje de excelência que competem com os melhores centros de excelência do mundo.
O Einstein mesmo, em uma série de medidas que são feitas pela Newsweek, tem apresentado aí destaques na área de cardiologia, na área de oncologia, de cirurgia geral. Então isso é muito, muito significativo para nós enquanto brasileiros. Então isso já acontece. Acho importante por quê? Porque a saúde merece uma tratativa um pouco mais abrangente dentro das oportunidades que a economia, no fundo, oferece, né? É foco importante de empregabilidade, é foco importante de geração de riqueza, é foco importante de geração de conhecimento. Então temos aí uma avenida para ser trabalhada e o Brasil, na verdade, depende muito de poder investir nessa frente. Por outro lado, ainda existe aqui uma certa dificuldade da leitura. Por quê? Porque nós temos no Brasil um sistema que é um sistema universal, que se assemelha muito aos sistemas europeus que você bem conhece, né? Mas ele não exclui a participação do setor privado. E, pelo contrário, o privado é bom tanto na questão do financiamento quanto na prestação de serviços. Primeiro porque o público pode ter o setor privado como sendo um prestador de serviços. Não existe nada que impede, pelo contrário, é bom. Aliás, para o cidadão e para o usuário, ele quer ser atendido, ele não quer saber se é público ou se é privado. O que ele quer é presteza, eficiência, qualidade, segurança. Além disso, cada vez que você tem uma fonte de financiamento, eu falando dos planos de saúde privados, que financiam uma parte da população, isso desonera o Sistema Único de Saúde, ou seja, é mais dinheiro para a saúde. Então, um mundo aí que precisa ser trabalhado com maturidade e, de novo, temos que tomar cuidado para não enfiar ideologia. Nós falamos no bloco anterior muito sobre a visão ideológica, quer dizer, tem pessoas que nascem muito preconceituosas porque elas não acreditaram que o muro de Berlim caiu. Né? Quer dizer, o que significa ser esquerda ou ser direita, né? Eu acho que há momentos, por exemplo, já que vamos falar um pouquinho também de economia, né, que nós precisamos de um Estado forte em áreas onde o Estado vai ter que investir, porque a iniciativa privada não vai fazer. Agora, existem áreas onde a gente tem que estimular a iniciativa privada, por quê? Porque ela traz recursos, ela traz agilidade, ela é mais rápida no sentido da contratação, quer dizer, o marco regulatório é mais simplificado, e eu acho que a saúde é um bom exemplo disso. Nós temos que estimular muito participando. Eu sempre fui um defensor disso e vou continuar sendo. Mas só para terminar esse assunto, também, aqui tem muitas outras perguntas, o tempo infelizmente é tirano, mas os planos de saúde no Brasil, os hospitais particulares, estão sofrendo nos últimos meses e anos por causa de um aumento dos custos das matérias-primas, dos insumos e até da mão de obra, né, como o piso da enfermagem, por exemplo, e por outro lado, uma Agência Nacional de Saúde Suplementar que não permite o reajuste integral dessas tarifas, o repasse dessas tarifas. Então, estão sendo pressionados dos dois lados e cada vez menos pessoas estão assinando um contrato com plano de saúde. Apenas, se não me engano, 10% da população brasileira, 20 milhões mais ou menos, tem um plano de saúde suplementar. Como que o senhor está vendo isso? O setor de saúde, claro, tem também o problema da judicialização do setor de saúde, acaba pressionando também os planos. A gente viu também a Apivida agora sofrendo por causa de operações até da polícia, tentando forçar o respeito de liminares de juízes. Como que o senhor vê esse setor nesse momento tão complicado e qual que é a saída? Bom, a gente está pressionado pelo tempo, mas a resposta é extensa. Tá? Seria Primeiro o seguinte, o percentual de pessoas que têm acesso aos planos de seguro-saúde é maior, é 25% da população brasileira. E no último ano houve um incremento. Quer dizer, cada vez que você tem um crescimento do produto interno bruto, você gera mais emprego, gerando mais emprego, você tem mais gente participando do setor privado. Agora, o que existe é que não tem só uma pressão dos custos pela natureza individual de cada um dos insumos, senão porque a medicina fica mais cara, porque as pessoas ficam mais velhas, tem mais intervenção e, logicamente, você aí aumenta a frequência da utilização, um grau de complexidade mais profundo. Então, o que a gente tem que pressionar para que o sistema seja mais eficiente? Para que a gente tenha uma porta de entrada que seja adequada. A gente não pode levar para o hospital aquilo que pode ser resolvido no ambulatório. A gente tem que usar o mundo digital, a gente tem que ser mais ágil e mais leve naquilo que a gente faz e pregar uma cultura contra o desperdício, trabalhar naquilo que a gente chama de medicina de valor. Eu acho que o grande problema é que a gente discute muito pouco a questão da qualidade em saúde. E quando a Agência Nacional de Saúde discute, ela discute fortemente pensando nos resultados imediatos dos custos. A agência é importante, mas ela devia estar discutindo os impactos da qualidade. Se a gente trabalhasse a saúde dentro da perspectiva da qualidade, muito provavelmente tudo aquilo que você falou aqui não estaria acontecendo.
Quer dizer, você repetir exames, você pedir exames desnecessários, muitas vezes fazer procedimentos que não têm uma indicação precisa na melhor medicina, na melhor evidência. Então, esse repaginamento é sobre o qual a gente deveria trabalhar. É que a gente debate muito em cima da ótica financeira. E aí, logicamente, a ótica financeira que deveria ser um efeito passa a ser ela a causa. E talvez essa inversão é que nós temos que tentar deixar claro, e principalmente escolher pessoas para dirigir isso, na liderança de um ministério, na liderança das secretarias, nas próprias agências, nas diretorias da ANS. Nós somos de pessoas que entendam as questões de financiamento dentro da lógica de economia de saúde. E os médicos, você falou de pessoas, e os médicos brasileiros? Porque no Brasil temos uma série de escolas de medicina novas que estão sendo criadas, a qualidade delas é muito questionável. O próprio ministro da Educação, Camilo Santana, disse que vai rever isso, querem vão dar uma limpa em escolas de medicina muito fracas, né, com preparo muito leve, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo temos uma necessidade cada vez maior de médicos no Brasil, porque a população está envelhecendo. Temos um problema também de um funil, por exemplo, para as residências médicas, ou seja, tem muito médico que se forma e pouca vaga de residência. Eu sei que no Einstein vocês abriram várias vagas de residência médica também, mas qual diagnóstico o senhor faz do setor médico como um todo hoje? Falta médico no Brasil, falta especialista, tem muito médico indo para fora para ganhar mais. Vai faltar, teremos um apagão dos médicos ou ainda o número é suficiente, estamos formando o número de médicos adequado? Primeiro que eu acho que o problema não é compensatório, ele é estruturante. Quer dizer, a gente não pode discutir isso só pelo número de médicos per capita, né? Isso é uma discussão, inclusive, o que é o ato médico? Será que precisa do médico para tudo que a gente vai fazer? Ou a gente precisa de pessoas que talvez façam muito mais orientação e educação em saúde, né? O papel da própria enfermagem, da equipe multiprofissional, eles ajudam muito e muitas vezes existe muito corporativismo nessa discussão. O Brasil, de fato, abriu muita faculdade de medicina, porque o Brasil precisa de mais médicos. Agora, essas faculdades, elas estão aptas a formar médicos na qualidade que a medicina exige? Eu acho que não. Por quê? Porque boas faculdades dependem de uma aliança com bons hospitais. Sem bons hospitais, a gente não pode ter uma boa formação médica. Mas também não podemos responsabilizar a comunidade médica pelos fracassos que a saúde tem trazido. E também uma coisa que eu acho que é importante, temos que deixar claro, principalmente para os telespectadores, essas questões não são questões só do Brasil, são questões de fora do Brasil. Veja o problema que existe de médicos no Canadá. Se você for aos Estados Unidos, também tem carência de médicos em determinadas especialidades. Lá as razões são outras. São razões principalmente de natureza judicial. Quer dizer, o médico tem medo do liability que determinadas especialidades têm. Porque tem muito processo, uma verdadeira indústria para ganhar dinheiro com ações médicas. Então, eu acho que esse debate é um debate profundo que passa, sim, pela quantidade de faculdades de cursos médicos, mas, acima de tudo, pela qualidade. É aquilo que a gente precisa. Quer dizer, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos médicos que eram generalistas, médicos de família. Por quê? Porque a formação médica, o último grande estudo que foi feito por Flexner, ele dizia que os médicos são formados no ambiente hospitalar. Eles são treinados para cuidar de paciente grave e levam para o ambiente grave o paciente simples. Isso encarece a medicina. Então, o próprio redesenho daquilo que a gente tem que propor como uma formação médica tem que ser aí proposto dentro de uma visão daquilo que a sociedade precisa. Mas o Brasil chegou até a importar médicos generalistas de Cuba, por exemplo, 2 vezes, com um programa Mais Médicos, inclusive gerando muitas críticas por parte da comunidade médica brasileira. O que o senhor acha desse plano? E o senhor acha que valeria a pena voltar com o atual governo, considerado as simpatias ideológicas, a importar médicos de Cuba? Olha, eu acho que importar médico de Cuba não é a solução para o Brasil. Ela pode momentaneamente suprir uma necessidade específica. Por outro lado, quer dizer, a comunidade médica tem que entender que se nós não dermos respostas, vão buscar outras respostas e quem sabe até trazendo médicos de fora. Eu lamento muito que a gente tem que importar médicos, né? Um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? Com uma perspectiva, né? A gente fala muito de uma necessidade de inclusão social, quer dizer, o que é mais inclusivo do que formar gente e criar empregos, né? Então, tem uma dinâmica toda que favoreceria as soluções mais estruturantes melhores do que importar médicos, né? Mas a gente tem que considerar que em determinados momentos pode ser um tipo de resposta, até que tenha que existir para que a gente motive a sociedade médica brasileira de educação
a criar suas próprias ferramentas para responder às suas demandas. Então, um estímulo para que os médicos trabalhem mais, ou melhor, trabalhem melhor, né, nos problemas do Brasil, né? Eu acho que sim, eu acho que nós médicos, aliás, é bom a gente registrar, nós temos médicos no Brasil fantásticos, a medicina é de altíssimo padrão, acabamos de falar isso, mas os médicos, aliás, qualquer lugar, né, precisariam ter uma visão um pouco mais forte de liderança. Um entendimento que o papel do médico não é um papel de natureza técnica, é um papel muito mais abrangente. Quer dizer, ele tem que resolver problemas de saúde no âmbito nacional, dentro de características da população brasileira. E essa formulação, que é uma política pública, ela não nasce de estruturas de governo, sim da participação da sociedade como um todo. E nós médicos temos que estar um pouco mais presentes. Só um telegráfico, uma curiosidade. A Confederação Nacional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, acabou de lançar nas redes sociais, na página da internet do Conselho, uma enquete para saber se os médicos concordam ou não sobre a aplicação obrigatória da vacina contra a Covid para crianças entre 4 meses até 6 anos. Isso gerou bastante debate e até várias críticas. Como é que o senhor vê isso? Faz parte do direito dos médicos poder se questionar sobre isso? É parte da pesquisa médica ou não era necessário? Eu lamento que o Conselho tenha que fazer uma enquete sobre isso, né? Eu acho que existe medicina baseada em evidências, né? Existem formas de avaliação de trabalhos científicos que nitidamente mostram as vantagens dessas vacinas. Quer dizer, a gente tem que fazer uma enquete como se fosse uma votação, um plebiscito. Eu acho que é lamentável que um órgão de representação de uma sociedade médica faça, nesses moldes, uma linguagem de entendimento. Acho que está se politizando. Nós assistimos isso, né, durante todo o período da pandemia, nós assistimos isso no debate envolvendo o cannabis. Lamento muito que as coisas se encaminhem dentro dessa maneira, dentro do Conselho Federal de Medicina. Agora, terminando o nosso papo, porque infelizmente temos poucos minutos, eu queria voltar a falar um pouco do Albert Einstein. Albert Einstein, de novo, é um hospital de excelência, é um patrimônio da cidade de São Paulo. Há planos para levar o Einstein em outras localidades, em outras cidades, onde há uma renda per capita subindo muito rapidamente. Eu penso no Centro-Oeste, por exemplo, ou no Rio de Janeiro também, onde há também uma demanda importante de hospitais, ou em Brasília, ou no sul do Brasil, ou vai continuar sendo uma instituição paulista e paulistana? Veja, primeiro que não é verdade que o Einstein estaria olhando pela renda per capita, né? Talvez as pessoas não saibam. O Einstein em São Paulo, ele hoje é muito maior para atendimento de pacientes SUS do que pacientes da rede privada. Então, o Einstein é um sistema de saúde que atende e participa do sistema universal. Temos o Hospital do Boi-Mirim, temos o Hospital de Vila Santa Catarina, quer dizer, temos aí iniciativas importantes. Mesmo na região centro-oeste, onde nós temos lá o Orion, que é um hospital do Einstein privado, nós temos um hospital público e estamos indo para um segundo hospital público. Na Bahia nós não temos nada privado, estamos indo lá para a área pública. Então o Einstein já está envolvido numa estratégia de crescimento para atendimento à sociedade brasileira. Aliás, é um hospital que foi criado e é mantido pela comunidade judaica brasileira, é um hospital sem fins lucrativos e, portanto, tem aí um papel muito importante na essência da sociedade brasileira. Agregou muito dentro da política de transplantes do país e para ele, quer dizer, toda a oportunidade que existia no sentido de servir a sociedade brasileira, nós vamos levar em consideração, avaliar e ver com bons olhos. Então não há um plano já pré-desenhado para a expansão, mas se aparecer oportunidade, o Einstein estaria aberto a... Não, existe um plano que nós já colocamos em execução, claro, mas colocar em execução, evidentemente, aí tem que ter as oportunidades, claro, ninguém vai fazer uma loucura, né? Claro. Nós vamos fazer coisas boas aí com a sociedade brasileira, com certeza. E do ponto de vista da pesquisa e da formação de médicos, o Einstein tem vários cursos, alguns presenciais, outros online, a formação no Brasil todo. Tem também várias residências médicas que são muito disputadas, pelo que eu sei. Como que está a questão, quais são os planos para a parte de formação da classe médica do Einstein? Veja, o Einstein é uma instituição judaica, como disse você, e tem 3 pilares que não são muito importantes, né? E um deles justamente é o Hinur, que em hebraico significa ensinamento. Então, nós acreditamos que a boa saúde é aquela que depende de um aprimoramento constante do conhecimento. Então, os nossos médicos participam de programas de educação médica contínua. Logicamente, vendo a necessidade de mais médicos, nós entramos também no cenário de formar médicos na Faculdade de Medicina, que começou com um número
menor de alunos e já está se expandindo nesse momento. Entramos em outras áreas da saúde, quer dizer, na área de odontologia, vamos entrar na área de fisioterapia, quer dizer, existe uma expansão muito grande, né? Hoje eu diria que o Einstein, com os cursos à distância, deve estar com mais de 40 mil alunos que participam desses processos de educação. Eu acho que isso é uma forma de contribuir para a saúde do país, né? E se alinha muito com a nossa missão, que é, de fundo, trazer aí uma contribuição positiva para cidadãos. Quando eu assumi, eu era presidente, sempre dizia que era uma gotinha de Einstein para cada cidadão brasileiro. O Sidney Kleiner, que é meu sucessor e meu amigo pessoal e de quem eu tenho muito orgulho, diz o seguinte: essa gotinha não é só para o cidadão brasileiro, é para o mundo. E a gente está vendo que isso está acontecendo. Quando a gente abre o Newsweek e vê que o Einstein hoje é reconhecido como instituição líder na área de oncologia para toda a América Latina, quer dizer, a gente está aí muito feliz, competindo com os maiores e melhores centros do mundo. Razão de orgulho para o Einstein, mas acima de tudo, razão de orgulho para o nosso Brasil e para a nossa comunidade judaica que investiu e criou essa maravilhosa organização. E, para terminar, quantos pacientes o Einstein tem que não são de São Paulo e não são do estado, não são da cidade e não são brasileiros? Quantos estrangeiros vêm se tratar no Einstein por causa, né, graças a esta excelência? Se vocês têm números que mostram se isso está crescendo, uma tendência, porque o Newsweek é uma publicação internacional, então eu imagino que venha também pessoas do mundo inteiro, considerando também o câmbio favorável do Brasil, facilidades. Quanto em porcentagem hoje o Einstein trata? Quantos pacientes são estrangeiros? Eu não saberia precisar e não quero passar um dado sem ter a segurança adequada, mas posso falar como médico oftalmologista, né? Eu hoje tenho operado pacientes que vêm de diferentes lugares da América Latina, né? Principalmente na minha área oftalmologia. Então eu recebo pacientes da Bolívia, eu tenho pacientes do Paraguai, tenho pacientes inclusive da Argentina vindo para cá, pacientes vindo do Peru, do Equador, quer dizer, a América Latina inteira hoje tem no Brasil e no Hospital Israelita Albert Einstein uma referência. Aquilo que acontecia de uma maneira direta em relação aos Estados Unidos, anos atrás, e eu estudei lá e eu recebia pacientes nos centros em que eu frequentava que vinham da América Latina, hoje acontece no Hospital Israelita Albert Einstein. Eu acho que é uma razão de muito orgulho, né, para nós como brasileiros. Pois é. Presidente, eu teria muitas outras perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo o Claudio Rotenberg, presidente da CONIB e presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Obrigado, presidente. Foi um prazer tê-lo conosco. Vamos voltar, se Deus quiser. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continue na programação aqui da BMC e a gente se vê na semana que vem com mais um papo sobre economia, política, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite e até mais.